Olá, gente, bom dia. Nossa aula de geografia. E vamos falar sobre a região norte, ainda dando continuidade da região norte, né? Os aspectos físicos na página 412. Então, abra aí, quinto ano, o livro de vocês, na página 410, e vamos falar sobre os aspectos físicos. Aí vocês têm aí o mapazinho, né? Região norte, falando do relevo e a hidrografia, que são os rios, né? Tem a legenda aqui, né? Mostrando as cores e dizendo o que significa cada corzinha dessa, né? O marronzinho, planalto, né? Depressões, planície, e aqui onde tem esse triângulozinho são os picos. Aí vamos lá, sobre o relevo e a hidrografia da região norte, né? Aí me acompanhe também na leitura, tá certo? Da página 410. Aí temos aqui, ó, o relevo da região norte. Como é esse relevo da região norte, gente? Ele é formado basicamente por terras baixas, entendeu? O relevo da região norte, ele é formado por terras baixas que integram a chamada planície amazônica. Essas terras, gente, baixa, pode ser classificada como igapós, que são áreas constantemente inundadas pelo rio Amazonas, os agapós. Então, o relevo dessa região pode ser classificado como agapós, que são áreas que vivem em constantes inundações pelo rio Amazonas. Tensos ou terraços fluviais, várzeas. Que é isso? São terras com altitudes inferiores a 30 metros, inundados também pelas cheias mais fortes, quando chovem mais, entendeu? Tem também a terra firme, né, que é áreas altas e livres das inundações. As porções mais elevadas estão localizadas ao norte, ao sul e na parte central desse território. O Planalto das Guianas localiza-se ao norte da planície amazônica. Nessa região encontra-se os pontos mais elevados do relevo brasileiro. O Pico da Neblina, como mostra aqui, ó, nessa legenda, onde tem esse triângulozinho, é os picos, que são que são esses daqui, chamado Pico da Neblina e o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março na Serra do Imeri, né, no estado do Amazonas. A altitude deles é de 2.993 metros e 2.972 metros, respectivamente. É a altura desse pico. Já a área do Planalto Central está localizada no sul do Amazonas e do Pará e ocupa, gente, boa parte de Rondônia e do Tocantins, certo? No litoral, quando a gente fala do mar, né? Então, no litoral destacam-se a ilha do Marajó, uma ilha chamada Ilha do Marajó, e outras ilhas que formam o arquipélago amazônico, localizado na foz do rio Amazonas. Então, essa ilha fica lá próximo ao rio Amazonas, que é o maior rio. Na página 411, vamos falar um pouco dos rios, né? Aqui tá mostrando essa foto aqui, ó, o encontro entre o Rio Negro e o Solimões, né, em Manaus. Esse aqui é o encontro de dois rios, gente. Encontro entre o Rio Negro e o Rio Solimões, no estado do Manaus, viu? Então, é na região norte que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia amazônica, Rio Amazonas e seus afluentes,
né? Na bacia amazônica, gente, encontram-se importantes usinas geradoras de energia, né? O maior rio, não é isso? Geradoras de energia, como a usina hidrelétrica de Balbina, né? E a usina hidrelétrica de Samuel, né? É construída na cachoeira de Samuel. A foz do rio Amazonas apresenta, na época das cheias, um fenômeno natural provocado pelo encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico, a formação de grandes ondas que chegam a alcançar 5 metros de altura. Esse fenômeno é chamado de pororoca. Pororoca, gente, é o encontro desse rio com as águas do mar. E quando vem a água do rio com as águas do mar, é um choque tão grande que as ondas são tão fortes que e dá um barulhão. Aí é chamado esse barulho é chamado de pororoca, viu? É o encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico. Bate um no outro, a água do rio com o Oceano Atlântico. Aí a onda sobe não sei quantos metros de altura, faz um barulhão e esse barulho é chamado de... E esse encontro dá o nome de pororoca, viu? E costuma ser aproveitado por surfistas, né? Os surfistas aproveitam esse encontro aí para surfar, né? A segunda maior bacia, o primeiro maior rio é o Amazonas, vem o segundo, viu? A segunda bacia hidrográfica da região é a maior inteiramente brasileira. É a Araguaia, Tocantins, na qual se destaca a usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Tocantins. Nos rios Araguaia e um de seus afluentes, o rio Javaés, encontra-se a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha Bananal, certo? Pronto, aqui falando dos dois rios, né? O maior é o rio Amazonas e o outro, você sabe que é o Tocantins, é o Araguaia, né? Aí, falando aqui do clima, aí região norte, ó, tá falando sobre o clima, você vem pra legenda aqui, ó, certo? Verdinho, aqui, ó, tudo aqui predomina o clima equatorial. No amarelinho é o tropical semiárido, que é este aqui e aqui, tá certo? Sempre quando você for fazer uma leitura de um mapa, nunca esqueça de ver a legenda, certo? Então fala do clima e da vegetação, como é a vegetação, né? Então veja, o clima que predomina nessa região é o equatorial, é úmido. Nesse tipo de clima, as temperaturas são elevadas e chove muito durante todo o ano. Quer dizer que é um clima equatorial, ele é úmido, chove muito durante todo o ano. Entretanto, em algumas áreas, como no sudeste do Pará e em todo o estado do Tocantins, o clima é tropical, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. No noroeste do Pará e a leste de Roraima, o clima que predomina é o equatorial, semi-úmido, com períodos curtos de seca, né? E temperaturas sempre elevadas. Nessas áreas, chove menos que nas áreas do clima equatorial, úmido. Na região norte ocorre um fenômeno climático chamado friagem, no qual, durante alguns dias do ano, a temperatura cai muito, certo? Então, gente, vocês têm aqui também a continuação, né? E aqui falando sobre a região norte ainda, falando da vegetação. Não esquecer a legenda, né? Ó, pelas cores vocês vão vendo, ó, floresta amazônica, mata atlântica, né? Cerrado, é os tipos de vegetação, campo, manguezais, mata dos cocais. Então você olha a legenda aqui, ó, para fazer a leitura do mapa. Cada coisinha desse, o nome, aí você vai ver qual é o tipo de vegetação, tá certo? Aí tem aqui mostrando, ó,
existe grande relação entre a vegetação e o clima, né? Porque a vegetação de uma região depende muito do clima, certo? Então, a quantidade de chuvas favorece a existência da floresta, cujas plantas são muito diversificadas. E a floresta também influencia o clima, pois favorece a formação de chuvas graças ao processo de evaporação das plantas. Grande parte dessa região é coberta pela floresta amazônica, a maior floresta equatorial do mundo, que cobre cerca de 80% dessa região norte. Existem ainda áreas de cerrado, de campos de vegetação litorânea. Você vai ver aqui pela legenda. Quando você vê o nome, você vem aqui e faz a leitura do mapa. A floresta amazônica não é homogênea, isto é, sua vegetação não é igual em toda sua extensão. Há uma grande variação dependendo da altitude dos terrenos, o que permite classificá-las em mata de igapó, quer dizer que a floresta não é toda igual. Dependendo da altitude do terreno, ela tem uns tipos de vegetação. Mata de igapó é uma vegetação que aparece em áreas de baixo relevo, certo? Próximo a rios, permanecendo alagadas. As plantas não ultrapassam 21 metros e há muitos cipós e plantas aquáticas, né? Já a mata de várzea aparece em áreas mais elevadas, mais altas, né? Mas ainda suspeitas a inundações. Ainda tem inundações de alguns rios nos períodos que tem cheia de inverno. As árvores têm cerca de 20 metros de altura e são muito espinhosas, já que a vegetação é espinhosa, né? O que dificulta o acesso. E ninguém vai entrar numa mata onde tem muitas árvores que são espinhosas. Mata de terreno firme. Em regiões onde não ocorrem cheias, as árvores atingem de 30 a 60 metros, crescendo muito próximo uma das outras e, por isso, dificulta a passagem de luz. Como resultado, seu interior é escuro e não há muita vegetação baixa ou rasteira. Veja que cada um, que tá, como está dizendo aqui, que a mata, a floresta amazônica, ela não é homogênea, certo? Ela diferencia de acordo com o lugar que a plantação está. Floresta semi-úmida. Em áreas de transição da floresta amazônica para outros tipos de vegetação, as árvores têm altura entre 15 a 20 metros e depende de suas folhas no período de seca. Então, vocês assistam o vídeo direitinho, leia direitinho, faça a leitura do mapa. Quando ler o mapa, preste atenção nas legendas, entendeu? E façam a atividade da página 412 e da página 413, viu? Da 413. Tchau e até a próxima aula.